Agora vamos começar o segundo bloco da nossa entrevista no programa Nós por Nós Mesmos com o Eugênio Prokoprovski, o primeiro pai da força dessa nossa atividade aqui. Vamos lá com o Eugênio. Como que foi aquela coisa de ir no Clube Pinheiros, que você era um jovenzinho? Como que foi nessa que entrou o esporte? Eu morava nessa época em Santo Amaro, e eu tinha alguns amigos, né, amiguinhos, né, isso foi em 56, se não me engano. 13 anos. Eu tinha 13 anos, não, foi 55, eu tinha 12 anos. E tinha uns amigos que tinham descoberto que havia aberto vagas para sócios meninos, rapazes, jovens, adolescentes, no Esporte Clube Pinheiros, como sócio militante. Sócio militante não tinha direito a nada no clube, né, socialmente falando, mas eles tinham direito de frequentar a pista, né, os campos de treinamento. E o primeiro lugar que você ia lá praticar alguma atividade era a pista, né? Tem uma pista de 400 metros, oficial, né? E depois as diversas áreas para arremesso de dardo, martelo, disco e corrida de 100 metros, né? Pista dos 100 metros, velocidade e tal. Então toda uma estrutura olímpica, né? E para lá nós fomos, né? Nos inscrevemos e a primeira coisa que mandaram a gente fazer foi ficar correndo em volta da pista de 400 metros. Aí o técnico ficou olhando eu e o bananeiro, que era um amigo nosso, que o pai dele tinha uma loja de vender banana, e ele já trabalhava com ele, que a gente corria e não parava, né? Falei, pô, você trouxe os cavalos aqui, os caras não param, né? Eu era franzino, né? Mas naturalmente com 12 anos muito resistente, né? E o bananeiro era um cara maiorzão, grandão, encorpadão, mas também molecão, tinha 13 anos, um ano mais que eu. Bom, aí eu comecei a fazer o atletismo, salto de altura, sprint, tiros de 50 metros, 100 metros, atletismo. Fui me preparando para ser um atleta poliesportivo, né? Mas eu descobri um barracão que tinha no Pinheiros, né? Onde eu vi uns caras fortes pra caramba levantando pesos, né? E aquilo me interessou muito, eu era muito curioso, né? Aí o técnico me pegou olhando lá e falou assim, olha, você gostou? Eu falei, eu gostei. Você quer ir lá conhecer o pessoal? É bom para você pegar um pouco de corpo, tá muito franzino. E eu era asmático, eu tinha asma, né? E aí eu fui para lá, opa, caiu aqui. Aí eu fui para lá e logo me enturmei com o pessoal, um pessoal, claro, adultos, né, todos, o único moleque lá era eu, os caras grandes, fortes e levantando peso, né. Não era propriamente uma musculação, como se diz hoje, era halterofilismo, né. E me empolguei e gostei. Eu treinei um tempinho lá, mas continuei com a Depois, quando eu tinha 14 anos, eu fui treinar boxe na Academia São Paulo. Conta um pouquinho mais, como que era esse levantamento de peso que você viu? Bom, o que tinha de equipamento eram barras olímpicas já, algumas, não todas. Tinham barras comuns, essas barras de ferro, com peso, tinha muito peso, bola ainda, aquelas barras com bolas, tinham várias. Tinham paralelas, barra fixa, suportes, sem máquina. Argola. Não tinha máquina nenhuma, não existia, né? Pelo menos não aqui. Eu estou falando de 1957, por aí, né? E aqui eu não me lembro de ter visto nenhum aparelho, máquina. Halteres, não, também não tinha. Halteres dumbbells, né? Não tinha. O que tinha, me lembro, uns kettlebells que tinha lá no canto. Tinha kettlebell lá? Mas devia ter uns 2 ou 3 jogados no canto lá que ninguém usava, mas tinha. Tinha. E tinha halteres, tinha uns halteres de bola muito grandes. Tinha um lá que chamava-se Brucutu, lembro até hoje.
Brucutu pesava uns 60 quilos, mais ou menos, e só tinha uns 2 ou 3 que conseguiam levantar e desenvolver ele, né, com um braço só. Porque tinha esse levantamento, né, de um braço só. Chegou a ter campeonatos de levantamento de um braço só aqui no Brasil, nessa época, mais ou menos. Então, anilha ainda não? Anilhas tinham, mas eram bem rústicas, a gente via que era uma fabricação bem artesanal, não era uma coisa industrializada como tem hoje, né? Anilhas tinham, porque tinha as barras olímpicas, eram coisas importadas, né? Coisa importada. As barras olímpicas que tinham lá, porque já se fazia levantamento olímpico na época, estou falando numa época que já nós tínhamos Renato Patti, né? E a equipe dele, nós tínhamos já em 58. O Renato Patti foi o dono muitos anos do Ginásio Hércules, na 9 de julho. Que era a mais famosa academia de São Paulo na época, muitos anos. Mas ele era um levantador, ele tinha uma equipe, né? Então tinha a equipe do Pinheiros, tinha a equipe do Sírio, do Palmeiras, eram equipes de levantadores. E o Patti escreveu aquele primeiro livro que se conhece de halterofilismo pelo método Hércules, em 1958, até tenho ele aí. Com dedicatória e tudo. Ele foi em 58 foi publicado, então nessa época. Então as anilhas que existiam eram olímpicas e importadas, né? E alguma outra coisa aí feita de forma bem artesanal, né? Principalmente onde eu treinei depois, já com 17 anos, eu treinei luta livre olímpica, né? E no Tambuti, e depois eu vim treinar numa garagem onde tinha aqueles pesos com bloco de concreto, né? Depois da luta livre olímpica? Foi na mesma época, porque depois do Pinheiros, em 1955, 56, quando eu tinha 12 anos mais ou menos, eu nunca mais parei totalmente de treinar levantamento de peso. Fazer exercício com peso. Você queria fazer da vida? Mas eu fiz boxe na Academia São Paulo, com o pai do Éder Joffre, que de Joffre até eu falo para ele de vez em quando, você é meu irmão, hein? Teu pai me chamava de meu filho. Depois eu fiz luta grego-romana, né? Luta grega, né? A luta olímpica, né? Lá na Praça da Sé, em São Paulo. Eu tinha também uns 14 anos, 15. Fiz muitos anos de judô e muitos anos de karatê também, né? Mas sempre, nunca deixei de fazer exercícios com pesos também, né? Isso foi a sua adolescência e jovem adulto. Você, nesse momento, você tinha na sua cabeça que era isso que você ia querer fazer? Eu sempre gostei e ainda gosto muito de luta. Eu não gosto de artes mistas, como agora o MMA, eu não gosto. Eu acho que isso é uma palhaçada muito grande. Porque a luta, na minha opinião, quando é uma regra, como esporte, tem que ser... Para isso, ela tem que ser una, né? Tem que ser um tipo de luta pura. Ou é judô, ou é karatê, ou é jiu-jitsu, ou é boxe, ou é grego-romana, né? Mas agora ficar misturando tudo vira um catch, né? Que eu também fiz, luta livre espetáculo, né? As famosas marmeladas, o Edson fala, esse cara era marmeleiro. Heróis do ringue, não é? Os gigantes do ringue, né? Teve vários aí. E até hoje, nos Estados Unidos, isso ainda dá muito ibope, né? Mas aqui, infelizmente, não tem mais. Era bacana, a gente fazia quebrada em circo. Quebrada era pegar um dia na semana em que o circo estava lá embaixo, não tinha clientes, né? Audiência, público, né? E a gente alugava o circo ou rachava a bilheteria para fazer uma noitada de luta livre. E atraía muita gente? Lotava, porque a maioria todos tinham físicos bons, eram levantadores de peso, né? Halterofilistas, né? E lutadores. Então a gente fazia um espetáculo, né? De luta livre, né? Saía sangue, às vezes de verdade. Você acha que, então, essa atração do público por assistir espetáculos de luta e força, você já via? Sim, mas isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Desde menino existe isso, eu acredito que quase todos, né? Essa atração pela força, pela capacidade física, pela luta, né? Mas realmente o que mais, assim, começou
a entrar mais no sangue mesmo foi o halterofilismo, né? O levantamento de peso e as suas diversas formas de treinamento. O que tinha no levantamento de peso que não tinha nas artes marciais para você? Bom, naquela época é o seguinte, naquela época o levantamento de peso tinha pouco atrativo, né? Pouco atrativo. As lutas já tinham um atrativo maior, né? Eram mais populares, vamos dizer assim. Se bem que algumas lutas, como o Karatê, você tem uma ideia, eu introduzi o Karatê na Zona Sul de São Paulo em 1963. E nós estamos falando de 57, então nem se ouvia falar de Karatê, né? Hoje tem 8 estilos diferentes. Para a Zona Sul, sim. Tinha em Santos, pelo Sem Jato, e na Vila Mariana. Tomé Gito. Tomé Gito foi meu primeiro professor de halterofilismo.